Oi, gente. Eu estava cantando aqui desde o início e a segurança que Deus traz ao nosso coração, na presença dele em igreja, não existe nada que se compare a isso. Como é bom estarmos na presença de Deus. Porque Ele que quer isso. Não é porque hoje eu vou à igreja. Porque Deus quer que nós estejamos aqui. E na presença de Deus, a Bíblia diz que existe plenitude de alegria. Que bom que estamos juntos. Muito bem, eu quero hoje compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 2 ao 12. Samuel 7, 1 Samuel 7, do 2 ao 12. Diz assim: A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: Se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros, de suas imagens de Astarote, voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se desfizeram das suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: Reúnam todo Israel em Mispá e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá, tiraram água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve dos filisteus. Imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu, com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma grande pedra e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois diz: Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas na presença de Deus, pedir a Deus que fale conosco. Certamente Ele fala. Pai, nós te agradecemos porque verdadeiramente na tua presença existe plenitude de alegria. Nós te agradecemos porque o Senhor convocou cada um de nós para estarmos aqui na tua casa nesta hora da noite. E a tua palavra foi lida, o Senhor tem uma mensagem para nós. Portanto, meu Deus, fala conosco, ensina-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um coração fora da rota é o tema da mensagem de hoje. Olha, nós podemos vir à igreja, nós podemos orar, nós podemos cantar, levantar as mãos, nós podemos cumprir todo o protocolo religioso. Mas o problema não é a ausência de religião nas nossas vidas, é quando o coração está na rota errada, na direção errada,
que foi traçada por Deus para cada um de nós. Cada um de nós temos uma rota traçada por Deus. E quando nós nos desviamos, Deus, ele permite que algumas coisas cheguem até nós de um jeito que nós não nos agradamos. Era esta a situação do povo de Israel neste contexto do que nós lemos. A arca da aliança representava para aquele povo a presença de Deus com eles. E esta arca tinha sido perdida numa batalha contra os filisteus. Depois ela foi retomada e deixada na casa de um homem que passou a cuidar dela, mas já tinha 20 anos. 20 anos se passaram. E o povo de Israel continuava chorando, continuava nesses 20 anos sofrendo derrotas consecutivas para esse povo que tanto atormentava Israel, filisteus. Não faltava clamor, eles oravam, não faltava adoração, eles cultuavam, mas faltava o coração. E Deus fala com eles por meio do profeta, por meio do sacerdote Samuel. Se vocês voltarem o coração para Deus, tudo vai ser diferente. Portanto, a pergunta a ser feita no início aqui é uma só. Em que rota está o teu coração? Em que direção verdadeiramente está o teu coração, o meu coração? Porque Deus conhece nossos corações. Quando os nossos corações estão desalinhados, estão fora da rota que Deus traça para nós, uma coisa é inevitável: a derrota nos persegue. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar. A nação de Israel havia sofrido várias derrotas. Eu vou citar algumas coisas aqui para nós entendermos. 2 batalhas perdidas para esses filisteus. E, gente, naquele tempo, no tempo bíblico aqui do Antigo Testamento, batalhas perdidas era sinônimo de morte, de perdas, de vergonha, de desonra e de sofrimento. E já tinha 2 derrotas feias que a nação de Israel tinha perdido. E a nação de Israel era conhecida como aquela que servia ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E a nação dos filisteus serviam a 2 deuses muito conhecidos na terra de Canaã, Astarote e Baal. Era, na verdade, um casal. Astarote era uma deusa feminina e o Baal era um deus que cuidava das chuvas, cuidava das plantações. Ele era o deus que estava em primeiro lugar na mente dos cananeus. Claro que Baal nunca foi Deus, mas ele era adorado. Então, quando um povo se tornava vencedor como os filisteus, o que todos aqueles que não conheciam a Deus diziam é: o Deus dos filisteus é melhor, é ele que é maior. E era essa a situação. Haviam morrido já 34 mil homens de Israel nessas batalhas. Gente, 34 mil homens. Pais de família. Homens que eram importantes para as suas famílias. Os sacerdotes tinham morrido. Hofni, Finéias e também Eli. A nora de Eli, grávida, quando deu à luz em meio a esse turbilhão de problemas, morreu também. A capital, Siló, tinha sido destruída. Esse povo de Israel estava debaixo do chinelo. Essa expressão, embaixo do chinelo, ela foi usada pelos alemães antes da Primeira Guerra Mundial. E eles se tornam orgulhosos e desejosos, digo, os alemães naquela época, em guerrear por causa disso. Eles foram forçados na Primeira Guerra a fazer um acordo muito complicado, muito ruim. E aí as pessoas diziam: os alemães estão debaixo do chinelo. E era assim que Israel estava. A Arca da Aliança tinha sido roubada, levada pelos filisteus. 70 homens morreram para retornar à arca. Diz o texto, capítulo 6, versículo 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem pode estar na presença do Senhor, esse Deus santo? A vida da nação
Estava um caos, uma bagunça, um descontrole. Eles pensaram que a religiosidade e o simbolismo poderiam significar algo para Deus. Mas olha, saber orar, conhecer os momentos do culto, saber ter reverência, ficar em pé, isso tudo é muito bom, mas só isso não toca em Deus. Algumas coisas, gente, eu sei que levam tempo para mudar, mas algumas coisas precisam ser mudadas. É o que nós encontramos aqui nesse texto. Oravam, mas não obtinham resposta. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos. 20 anos lamentando, meu Deus, a arca está longe. E não era a arca, não era como esse gasofilácio, só um objeto no templo do israelita. A arca era um objeto santo, sagrado, que representava a presença de Deus entre eles. Olha, nós precisamos avaliar muito seriamente como está nosso coração quando Deus olha para ele. Quando Deus olha para a sua vida, para as nossas vidas. O que ele tem visto aí dentro do teu peito, no teu coração? Pastor, mas o que é que nós precisamos fazer? O texto nos mostra. Tratar nossos corações. Se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, diz o sacerdote Samuel, se dentro de vocês existe uma vontade verdadeira de voltar ao Senhor, eu vou interceder por vocês. Em primeiro lugar, é preciso nós termos ciência, conhecimento, que o coração está na rota errada, que o coração está no rumo errado. Olha, não se deixem enganar. Não é porque viemos à igreja, não é porque estamos na presença de Deus. Isso tudo é bom, isso tudo é agradável, se o coração estiver na rota que Deus quer. Irmãos, quando eu estava terminando de preparar essa mensagem, eu fiquei me questionando várias vezes, meu Deus, e o meu coração? É por isso que no início eu afirmei que não tem lugar melhor nós sentirmos a segurança na vida do que na presença de Deus. Mas, de fato, é esta pergunta que temos que responder. Então, quando nós ficamos cientes, bom, eu preciso arrumar algumas coisas aqui. Eu preciso consertar algumas coisas aqui. Gente, isso não pode ser igual na nossa casa. Nas casas de cada um de nós aqui, às vezes tem alguma coisa que precisa ser arrumada lá. Quem aqui tem coragem de levantar a mão e falar, pastor, lá em casa tem umas coisas que precisam arrumar lá? Uma parede, um móvel. Mas estas coisas, gente, elas, embora sejam importantes, elas não são basilares, elas não fazem referências na nossa vida. Agora, aqui dentro do coração, nessa noite, eu estou afirmando para você, conforme a palavra, a mudança que precisa ser realizada na rota da vida é importante. O povo tinha tomado uma decisão diante de Samuel. Quando ele disse, olha, então, vocês estão dispostos a mudar? O povo disse, nós vamos mudar. E o grande problema que estavam enfrentando é que se tornou o povo de Israel um povo idólatra. Um povo que adorava outros deuses, além de Deus. Era assim, ó. Deus, mas nós temos outros também. Ó, o Baal e a Astarote também têm nos ajudado. Vamos buscar ajuda com eles, porque afinal, tem 20 anos que os filisteus estão invictos. Não perde uma partida. Voltar a Deus. Nós só voltamos se estamos distantes ou na direção errada. Olha, e essa resposta de cada um aqui é algo tão sério, porque nós precisamos, na presença de Deus, admitir se, porventura, nós estamos traçando algum caminho errado. Agora, é preciso uma mudança real. O texto que nós lemos diz que aqueles homens e mulheres, eles abandonaram os deuses falsos, jogaram fora
as suas imagens e ficaram somente na presença de Deus. Disse Samuel: livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Precisamos agir. O povo acatou o que Samuel disse. Diz assim o versículo 4: assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Como nação, Israel estava completamente errado. 20 anos. Mas quando agora ela é desafiada pelo líder, esse é o momento em que Samuel, além de sacerdote, passa a ser juiz, ou seja, aquele que julgava as causas. Era uma espécie de primeiro-ministro de Israel, além de sacerdote. Quando ele faz o apelo, o povo está disposto. Mas sabe por quê? Porque também o povo já não aguentava mais apanhar. O povo não aguentava mais sofrer. Havia muitas viúvas, havia muitos órfãos, por causa da desobediência. É por isso que a gente precisa analisar bem essa questão de qual rota está traçada para o nosso coração. Os ídolos do coração. Olha, naquele tempo era o problema de Baal e Astarote, a deusa. Mas e hoje? Hoje, gente, os ídolos podem ser outros que nos confundem. Pode ser dinheiro, casas, propriedades, carros, cargos, reconhecimento, ambição, e até mesmo outras pessoas. Tem gente que vive em função de outras pessoas. Algumas pessoas conduzem suas vidas pelos pensamentos de alguém, de terceiros. Não. Embora seja bom termos amizades, conhecimentos, você e eu precisamos ter a vida dirigida por Deus. Em que o nosso coração tem se dedicado? O que Deus está vendo aí hoje, aqui? Qualquer coisa que tenha ocupado o lugar de Deus tem que ser tirada do altar. Olha, eu tenho plena convicção de que eu estou falando algo que é muito importante para todos nós aqui nessa noite. Temos que tirar ídolos que estão ocupando o lugar de Deus em nossas vidas. Os ídolos do coração são muito mais perigosos do que os ídolos de qualquer templo que a gente possa imaginar. Não importa quem as pessoas adorem. Mudança exige 3 passos. Reconhecer que está errado, arrepender-se do erro e mudar. E mudar. É preciso tratar o coração, isso exige abnegação, esforço e ajuda divina. Sozinho a gente não consegue. Você está disposto a alterar a rota do teu coração? Você está disposta? Você está disposto a renunciar ao que sacia a tua vontade, ao que tem agradado ao teu coração? Isso, gente, é tomar cada um, todos os dias, a sua cruz e seguir a Jesus. Renunciar coisas que têm tomado o lugar de Deus. Olha, se for necessário, trata o teu coração a partir de hoje. É a palavra de ouro para você e para mim. Agora, finalizando, qual é o resultado na vida de quem decide alterar a rota do coração? O texto também nos mostra. Honramos a Deus e seremos vitoriosos. Um coração voltado para Deus, com certeza, passa a honrar a Deus. Vejam, é bem provável que eles estavam na época de uma importante festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Por isso que nós ouvimos que eles jogaram água na presença de Deus. Jesus, lá no capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 39, diz assim, que quando os sacerdotes estavam lembrando-se e realizando essa festa, Jesus fala assim: aqueles que em mim crerem, do interior deles
fluirão rios de água viva. Era este o momento. E eles, além de estarem comemorando a festa dos tabernáculos, diz o texto que o profeta, o sacerdote, melhor dizendo, Samuel, ele mata um cordeiro e oferece a Deus. Isso é adoração. Quando nós nos dispomos a mudar, é preciso que exista uma verdadeira disposição dentro de nós para adorarmos a Deus de um modo diferente, com uma decisão já tomada. E a opressão que eles viviam pelos filisteus já tinha se tornado uma coisa comum na vida deles. Diz o texto no versículo 7 que quando eles souberam que estavam vindo os filisteus, eles ficaram assustados. Em verdade, eles ficaram foi com medo. Eles já tinham sofrido muito. O povo estava com medo. Eu diria terror, eles já estavam acostumados, as mães tinham os medos, os filhos tinham medo, estavam todos com medo, ressabiados, atormentados. Olha, eu não tenho dificuldade em dizer que eles estavam adoecidos emocionalmente. A recorrência de situações ruins na nossa vida adoece, gente. Adoece-nos emocionalmente e às vezes até fisicamente. Nós podemos nos tornar pequenos diante dos problemas que enfrentamos. Isso acontece, mas tudo pode ser mudado. Tudo pode ser transformado. Nós possuímos inimigos externos e internos, como o povo de Israel. Os inimigos externos, os filisteus, eram um problema. Mas o pior problema estava no coração dos hebreus. Samuel adora a Deus e algo novo vai acontecer. Depois de 20 anos, eles vão ter a primeira vitória. Oh, você tem enfrentado seguidamente alguns problemas em alguma área da tua vida? Eu quero te dizer que se hoje você está disposto a mudar, a se posicionar de uma nova maneira na tua vida para com Deus, Deus pode transformar isso que você tem enfrentando. Isso que tem dado medo, ou isso que tem te dado até prazer, mas você sabe que está errado. Algo novo pode acontecer. Creia. Creia nisso. Agora, você precisa tomar uma decisão, precisa mudar, precisa alterar os rumos aqui. Podemos colocar um marco na nossa vida hoje. Naquele tempo, o líder Samuel pegou uma pedra e colocou num determinado lugar. Era comum eles fazerem isso para marcar um momento muito importante na presença de Deus, e o nome dessa pedra foi Ebenezer. Ou seja, o significado da palavra é até agora, até aqui, Deus tem nos ajudado. É a primeira vitória que esse povo tem. Hoje você pode colocar um marco na tua vida e transpor esse obstáculo, seja ele qual for. Talvez seja o dia, talvez seja a oportunidade, talvez você tenha orado por isso. Meu Deus, eu quero ver isso na minha vida. Meu Deus, eu preciso disso. E Deus está te falando, se você der o passo na direção correta hoje, eu vou mudar isso na tua vida. Eu quero encerrar lembrando de algo que aconteceu há muitos anos. Século XVIII, 1707, mas certamente afirmando para vocês. 4 navios ingleses voltavam para casa depois de um período de batalhas que eles foram vitoriosos. Os navios de guerra ingleses sempre foram famosos pelo êxito que encontravam em suas batalhas. E esse navio, ele estava retornando, o nome desse navio é HMS, o maior deles, Association. O navio estava intacto, bem equipado, todos os marinheiros, apostos, tudo bem. O problema não estava na estrutura do navio, o problema não estava naqueles marinheiros, o problema não estava nas armas que eles possuíam, e mais 3 navios menores seguiam este maior.
O problema estava no traçado da rota. Eles não conseguiram traçar a longitude correta. E eu não entendo muito disso, mas no mar, eu penso que se o GPS estiver errado, vai dar ruim. E foi o que aconteceu. Eles estavam no Oceano Atlântico voltando para a Inglaterra. E aproximando-se de uma ilha chamada Scilly. Certos de que passariam distantes da costa, eles estavam indo de encontro a muitas formações rochosas que tem nesta ilha. Na verdade, é um arquipélago, um conjunto de ilhas no Atlântico. E ali, esse navio maior e os outros 3 naufragaram. Naquele dia, a Inglaterra perdeu 1.400 homens. Não é porque o navio era ruim, não é porque os homens não eram bons profissionais, não é porque faltava-lhes alguma coisa, é porque a rota estava errada. O navio estava fora do rumo que deveria estar. E é neste aspecto que eu chamo cada um de nós à responsabilidade novamente. Qual é o rumo que está traçado no teu coração? Nessa semana que acabou, nessa que nós vamos iniciar. Porque eu quero te dizer com toda convicção, na direção errada, é prenúncio, é anúncio de tragédia na nossa vida. Israel tinha a arca, tinha os rituais, tinha as orações, mas o coração estava fora de rota. O problema não era a presença de Deus, era a direção do coração. Gente, eu tenho visto cada absurdo nos dias que nós estamos vivendo, nas mais variadas igrejas. Homens e mulheres de Deus estão caminhando erradamente, com os corações colocados em apenas ambições, apenas desejando prosperidades, sendo que Deus nos afirma, se você colocar o coração na direção certa, eu vou dar tudo o que vocês precisam. Todas as coisas que vocês necessitam, eu darei, e Deus é Deus, Deus é fiel. Um coração na rota de Deus anuncia vitória, do jeito que esse povo teve vitória. Eu não sei vocês, eu não peço a Deus dinheiro, não peço a Deus fama, nada. Agora eu quero estar caminhando, pelo menos com toda a minha dificuldade, na direção que Deus quer. E como pastor dessa igreja, eu quero que vocês também tenham esse desejo. É a coisa que mais vai agradar a Deus, é cada um de nós dispor o coração para fazer a vontade de Deus. Que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Que Ele seja gracioso com você. E que durante essa semana você mastigue essa mensagem. Pergunte ao teu coração, eu estou fazendo a vontade de Deus nisso? Dê prioridade, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Feche os olhos, eu quero orar com vocês. E se por acaso, nesse instante, você sabe que Deus falou com você em uma área da tua vida, ou em mais, eu não sei, eu quero que você se coloque em pé como eu estou em pé para a gente orar junto. Ninguém vai saber o que é, mas Deus te conhece, me conhece. Ele quer ver a disposição de nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós somos o povo do Senhor. Hoje, século 21, ano de 2026. Nós somos parte do corpo de Cristo, tua igreja. Meu Deus, cada um aqui vem de uma família distinta, vem de uma história distinta, cada um aqui tem enfrentado dificuldades, problemas distintos. Mas queremos confessar na tua presença que desejamos alinhar nossos corações à rota que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, conhecendo-nos, fortalece cada um de nós naquilo que precisamos, para que a partir de agora começamos a enfrentar novos ventos, novos ares, novos desafios, mas
com a bênção total do Senhor sobre nós. Queremos poder afirmar cada dia desta semana: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa essa igreja. Abençoa essas pessoas que agora se dispõem diante de Ti, para que nós recebamos do Senhor o mesmo cuidado que aquele povo teve lá no passado. Depois de 20 anos de dores, lutas, derrotas, eles enfrentam a vitória. Nós queremos ter esse tipo de vitória em nossas vidas. Nós queremos realizações, mas nós queremos elas somente se o Senhor estiver conosco. Nós queremos saúde, mas somente se o Senhor estiver conosco. Nós queremos prosperar em tudo que fazemos, mas somente se o Senhor estiver conosco. Nós nos posicionamos e suplicamos a bênção, o poder do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas dificuldades. Pessoas aqui estão colocando sinceramente a vida diante do Senhor. Ah, meu Deus, cria um novo tempo para cada um de nós aqui. Nós suplicamos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.